Oi mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva. Estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Estamos no capítulo 1, página 8. A palavra de Deus, seus princípios. Amada, quer você conheça a Bíblia bem ou sequer a tenha lido antes, somente a Bíblia deve ser o seu guia para restaurar o seu casamento. O livro que você está lendo consiste em todas os versículos que o Senhor usou para guiar-me através do fogo da provação na minha restauração. O Senhor mostrou-me que violei muitos dos princípios do casamento. Ele também mostrou-me outros pecados que eu não tinha consciência ou que nunca tinha lido antes. Todos esses pecados e violações levaram à destruição do meu casamento. Isso é igual para todas as mulheres que encontram seus casamentos em pedaços ou completamente destruídos, incluindo você. Em breve você descobrirá, se não estiver ciente disso ainda, que não foi só o seu marido que violou os princípios de Deus. Descobrirá, como eu, que você fez muito para contribuir para essa destruição de seu casamento. Este entendimento será o ponto da virada. No momento em que você aceitar e olhar para os seus pecados e não para os de seu marido. A sabedoria que aprendi ao ler e reler os versículos da Bíblia que o Senhor revelou a mim ajudou-me a entender o que a Bíblia realmente era e o que eu precisava que fosse em minha vida. Meu guia. A Bíblia é repleta de leis espirituais da criação do Senhor. Quando Deus criou o mundo, Ele não fez apenas com leis físicas, como a lei da gravidade. Ele o criou com leis espirituais também. Assim como violar as leis físicas da gravidade resultará em consequências, como a nossa queda ou a queda de um objeto. Violar os princípios bíblicos a respeito do casamento resultará na queda de nosso casamento. Outra descoberta incrível foi que os métodos do mundo são sempre opostos aos métodos de Deus e de sua palavra. A maneira como você tem lidado com o abandono de seu marido, seu adultério, seu alcoolismo ou abuso de drogas, ou com os papéis de divórcio que ele entregou a você, mais do que parecida, é a mesma maneira com que qualquer pessoa do mundo teria lidado. O que você descobrirá, como eu descobri, é que isso é exatamente o oposto da maneira pela qual Deus pretendia que nossas provações fossem tratadas, com o propósito de alcançar a vitória. Essa é a vitória que vence o mundo. Nossa fé, João 1:5. 1 João 5:4. Quando comecei a seguir o método de Deus, que era o oposto do que todo mundo estava fazendo, então comecei a ver o meu casamento sendo transformado. Os métodos do mundo sempre resultam em destruição, mas os métodos de Deus sempre produzem cura e restauração. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6:8. Preparei uma referência rápida neste capítulo para ajudá-la imediatamente a tirar o seu casamento da crise. Estes princípios, se forem seguidos diligentemente, com um coração sincero e humilde, resultarão na imediata ou futura restauração de seu casamento. Isso é garantido, não por mim, mas por Deus em sua palavra. O quanto mais uma mulher seguir estes princípios, mais restauração verá com o resultado direto de sua obediência. Aquelas que permanecem em crise ou que nunca veem seu casamento ser restaurado são aquelas que se recusam a acreditar e obedecer às leis espirituais de Deus, ou que, erradamente, acreditam que estão acima das leis de Deus. Se você é uma das que acredita fortemente que não está debaixo da lei e está, portanto, livre para violar as leis de Deus, que isto nunca seja. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Romanos 6:15. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6:2. Aqueles que
entendem. Aqueles que entenderam a lei da gravidade aprenderam a elevar-se acima dela, o que resultou no homem ser capaz de voar. O cristão que estuda a palavra de Deus será elevado acima do mundo e deixará perplexo o descrente, que então buscará a Deus. Não obstante, a pessoa que acreditar que está acima da lei da gravidade e violá-la pulando sem paraquedas de um avião, despencará para a morte. É por isso que tantos cristãos vivem vidas cheias de destruição. Creia e obedeça. Se você é como muitas mulheres que desejam restaurar os seus casamentos, você deve não apenas acreditar que Deus pode restaurar o seu casamento, mas deve também acreditar, obedecer sua palavra. Este livro foi escrito por alguém que estava desesperada por seguir a palavra de Deus, não importasse o que fosse. Você deseja seguir a palavra de Deus, não importa quanto custe? Não importa o quanto doa? A pergunta que você deve fazer a si mesmo é: quão importante é salvar o meu casamento? Receber nada. Se você não obedecer a Deus com uma obediência zelosa, não deve esperar receber nada do Senhor, porque é inconstante. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 7 e 8. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Salmos 119, 113. Fé através de minhas obras. Se você diz que tem fé para confiar em Deus a respeito de seu casamento, então haja como se fosse assim. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2, 14, 18. Há muitos testemunhos de mulheres que escolheram acreditar ao invés de obedecer. Cada uma delas continuam acreditando em seus casamentos, mas nenhum está restaurado. Arranca-o e tira-o para longe de ti. Novamente, quão importante é seu desejo de ter um casamento restaurado. Você está desesperada o suficiente para fazer o que for preciso para salvá-lo? Se você não crer que Deus nos chamou para ter esse tipo de obediência, olha o que Jesus disse em Mateus 5, 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e tira-a para longe de ti, porque te é melhor um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Através de todo o capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus nos chama a uma obediência maior do que o que está escrito no Velho Testamento. Leia-o para motivá-la a obedecer a ponto de parecer fanática. Se o que você faz atualmente não parece loucura para os outros, você deve se tornar mais radical em seu comprometimento com o seu casamento, porque isto é o que é preciso. Todas nós devemos ser como Paulo, como Pedro em nossa obediência. Toda vez que lhe era solicitado que fizesse algo, como permitir a Jesus lavar os seus pés, ele foi mais além. Ele até lançou-se ao mar quando Jesus pediu-lhe que descesse do barco. Ele foi o único que seguiu a Jesus com tal comprometimento zeloso. Mesmo assim, Jesus reprovou Pedro por sua pequena fé. Você é morna? Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Confie e creia que Deus é e pode e vai restaurar o seu casamento e a sua família. Deus não tem nenhuma outra pessoa aí fora para você. Nem pense que você escolheu a pessoa errada, porque a mulher que está sujeita ao marido
enquanto ele vive, está ligada a ele pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Romanos 7, 2 e 3. Se você está pensando sobre casar-se novamente, isso não é uma opção. Este segundo casamento tem menos de 20% de chances de sobrevivência. Você terá uma chance de 8 para 10 de passar por outro doloroso divórcio. Então, isso continua do número 3 e 4. Pare agora, seja qual for o número em que você esteja, há uma saída melhor. Ao invés, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, 14, Salmos 31, 24 e Isaías 35, 4. Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Salmo 60, 11, 12. Salmo 108, 12. Por favor, leia o capítulo 11 para maiores esclarecimentos. Não fale com outros sobre sua situação, fale com Deus. Busque em sua palavra a resposta. Pedi e dar-se-vos-á, Mateus 7, 7 e Lucas 11, 9. Ele é o maravilhoso conselheiro, Isaías 9, 6. Não ande segundo o conselho dos ímpios, Salmo 1, 1. Não fale aos outros acerca de sua situação, mas aqui o marido em vergonha é como podridão nos seus ossos, Provérbios 12, 4. E também o coração de seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo, Provérbios 31, 11. E mais, por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado, Mateus 12, 37. O intrigante separa os maiores amigos, Provérbios 16, 28 e 17, 9. Veja o capítulo 7, bondade em sua língua, para maiores esclarecimentos. Peça a Deus por sua parceira de oração, que creia em Deus com você pelo seu casamento. Fique longe dos grupos de solteiro, você não pertence a estes lugares. Se tem o desejo de restaurar o seu casamento, fique longe de grupos de suporte, que não passam de festas de piedade. Se você deseja que o seu casamento seja restaurado, não frequente grupos de reparação do divórcio que irão encorajá-la a seguir adiante. Você deve escolher agora se deseja ter esperança ou término de seu casamento. Ao invés de ajuntar-se a um grupo, recomendamos fortemente que você ore e peça ao Senhor por apenas uma outra mulher que vá ajudá-la. Tudo que eu tive foi apenas uma outra pessoa e o Senhor. Tudo que você precisa é outra pessoa e o Senhor.